Iremos falar nessa aula de hoje sobre os movimentos sociais. O que são movimentos sociais? Então, iremos trabalhar a questão dos movimentos sociais e a importância dos movimentos sociais no dia a dia da sociedade como um todo. Os movimentos sociais, eles são ações coletivas mantidas por grupos organizados da sociedade que luta por uma causa social comum. Ou seja, os movimentos sociais nada mais são do que grupos sociais. Grupos sociais organizados. É o que nós vamos ver. Então, esses grupos sociais, esses movimentos sociais, se organizam a partir de uma necessidade real, uma necessidade comum de todos. Muitos desses grupos são chamados de minoria. Nós chamamos muitos desses grupos de minoria. Então, veja, esses grupos sociais se organizam a partir de uma necessidade real, comum, de um problema social real, comum. E aí se organizam. Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, há várias pessoas com problemas de câncer e o governo não tem distribuído medicamento para o combate ao câncer, várias pessoas com dificuldade de fazer quimioterapia, radioterapia. Então, essas pessoas com câncer se reúnem para reivindicar os seus direitos. Por quê? Porque eu sozinho lutando pelos meus direitos vou ter menos força do que eu me juntar com grupos de pessoas que lutam ou que têm as mesmas reivindicações que a minha, ou pelo menos reivindicações parecidas com a minha. Então nós nos unimos pelo mesmo ideal, um ideal comum, que é a reivindicação de um determinado direito que nos está sendo negado. E aí citar os movimentos sociais. Né? Então os movimentos sociais nascem a partir de um problema real, de uma dificuldade comum, de uma dificuldade real, palpável, e começa aí surgir os movimentos sociais. Veja, hoje com o avanço da internet, você tem movimentos sociais que iniciam-se nas redes sociais. Isso aqui é importante. Às vezes se iniciam nas redes sociais ou marcam encontros, marcam manifestações a partir de um problema comum, ou um problema do Estado, um problema do Brasil, um problema nacional, né? Nas redes sociais, e aí você marca dia, horário e o que você vai reivindicar, o que aquele grupo vai reivindicar, e se reúnem determinados coletivos, até coletivos com pensamentos diferentes, ou coletivos que já fazem parte de outros movimentos sociais, outras organizações sociais, outros grupos sociais, e ali se reúnem. Né? Ou também pode acontecer de movimentos sociais se reunirem como coletivo, uma manifestação, alguma coisa, e depois disso criarem redes sociais próprias e continuarem os debates nas redes sociais e tudo mais. Né? Com o avanço da tecnologia, isso tem acontecido muito. Mas os movimentos sociais, eles estão ali visando uma causa comum. E muitos desses grupos são chamados de minorias. Por quê? Por que minorias? Porque esse grupo não tem os seus direitos defendido pelo Estado. Porque o Estado, na verdade, defende o interesse de um grupo social já estabelecido economicamente, politicamente, financeiramente. O Estado se preocupa, na verdade, com a elite econômica do país. Porque a elite econômica do país
é que direciona para onde o Estado vai. É quem influencia o Estado e quem o Estado dá as coisas para eles. Por que influencia o Estado? Porque a elite é quem está no espaço de poder. Juízes, promotores, desembargadores, políticos, deputados, médicos, engenheiros. Então já estão no espaço de poder. E se você está no espaço de poder, você primeiramente vai tentar privilegiar o seu grupo social. Vai tentar olhar para o seu grupo social, para depois pensar nos demais grupos sociais. Por isso que esses pequenos grupos, esses demais grupos são chamados de minorias. Negros, LGBTs, mulheres, jovens, artistas, vários e vários grupos sociais que nascem aí e são chamados de minorias, idosos. E são a partir desses grupos, desses movimentos sociais, que nós temos várias conquistas políticas e democráticas. Nós vamos ver aqui agora isso. Então, esses grupos sociais, as minorias, são chamados por Marx, Weber e Durkheim como movimentos sociais que dão sustentação a uma revolução institucionalizada, que representa um novo grupo institucional burocrático representado. Então, hoje se tem mulheres representadas nos parlamentos porque esse pequeno grupo, esse movimento social, se uniu para que as mulheres pudessem votar e ser votadas, né? Então, os grupos sociais nascem a partir disso, a partir de alguns problemas sociais, locais ou não. Aí, movimentos sociais. Aqui, um dos movimentos sociais, a juventude que ousa lutar constrói o poder popular, né? Grito dos excluídos. Faz parte dos movimentos sociais. Um movimento social, defendendo a Lava Jato, né? Então, é um movimento social. As pessoas se reuniram por um objetivo comum. Qual o objetivo comum? Defender a Lava Jato. Apoiar a Lava Jato, apoiar Sérgio Moro, assim como pessoas se reúnem para apoiar o presidente da República, Bolsonaro. É também um movimento social. E aqui talvez o mais conhecido movimento social que se tem no Brasil e um dos maiores movimentos sociais do Brasil, que é o movimento dos trabalhadores sem terra, né? Então, o movimento dos trabalhadores sem terra é um dos maiores movimentos sociais que se tem no Brasil e quiçá, na América Latina. É um dos maiores que se tem. E veja, como eu falava, esses movimentos sociais nascem a partir de um problema comum. Mas, provavelmente, o mais antigo movimento social que se tem conhecimento é o movimento que se inicia pela queda da Bastilha na Revolução Francesa em 1789, que foi responsável pela queda da monarquia absolutista francesa, né? E o que nós podemos destacar dos movimentos sociais? O que eles têm em comum? O que esses movimentos sociais têm em comum é a constatação de uma tensão social e uma iminente ruptura com a mudança social existente. Certo? E com o fim, com a passagem do século XIX, estamos falando aí do final de 1800, para o começo do século XX, começo de 1900, os sindicatos se tornam uma instituição com o objetivo de defender os trabalhadores da exploração patronal.
Então, os sindicatos, eles nascem como um movimento social e eles se tornam uma instituição. Eles vão se institucionalizar. Então, por exemplo, se tem um registro próprio, se tem CNPJ, abertura de cartório, pode concorrer alguns às licitações e tudo mais. Eles se institucionalizam. Então, existem movimentos sociais não institucionalizados e movimentos sociais institucionalizados. Então, você pode ter um movimento social institucionalizado, como os sindicatos, como, por exemplo, os partidos políticos são movimentos sociais. Associações, agremiações, torcidas de futebol, né? Você tem várias torcidas de futebol que são institucionalizadas. Posso dizer aqui, por exemplo, Torcida Independente, Dragões da Real, você tem a Impatíveis. Então você tem várias torcidas organizadas que são institucionalizadas. E vamos continuar. E eu estava tentando parar aqui para espirrar, não consegui pausar a gravação. Veja, então você tem várias torcidas organizadas que são institucionalizadas, que estão ali e fazem o seu papel, se reúnem por um objetivo comum, que é torcer, que é reivindicar os direitos e tudo mais como torcedores, certo? Depois, o importante se lembrar é que os movimentos sociais, eles crescem muito, muito no mundo inteiro a partir do final da Segunda Guerra Mundial. Depois da Segunda Guerra Mundial e a questão ali do confronto da Guerra Fria, se tem aí um crescimento muito grande, no surgimento de movimentos sociais no mundo inteiro. Mas uma coisa chama muita atenção. No Brasil, há mais de 17 mil sindicatos, mais de 11 mil são de trabalhadores e mais de 6 mil são de patrões. Nos Estados Unidos, só para vocês terem uma ideia, são em torno de 200 sindicatos em todo os Estados Unidos. E olha que nós estamos falando aqui do Brasil, um país de 240 milhões de habitantes. Os Estados Unidos, um país de 360 milhões de habitantes. Tem em torno de 200 sindicatos. Nos países europeus também é em torno de 200 a 250 sindicatos. Então, se tem muito sindicato no Brasil, e é esse o problema que faz com que muitos sindicatos, entrem em descrédito. As pessoas acabam não acreditando nos sindicatos. Por quê? Porque você tem um monte de sindicato, então se entra num descrédito generalizado, certo? E aí, para a gente ir concluindo, é importante perceber então que os movimentos sociais eles nascem a partir de uma realidade, a partir de uma finalidade real, de vários indivíduos que se reúnem em torno de uma reivindicação comum. Então, por exemplo, eu falava aqui da questão das pessoas que têm câncer, mas as mulheres se reuniram e criaram os grupos feministas. E aqui é importante perceber uma coisa. Os movimentos sociais, eles não necessariamente todo mundo pensa igual. Você pode ter dentro de um movimento sociais
várias vertentes e várias alas ideológicas. Por exemplo, no grupo feministas, você tem as feministas